Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa live. Sejam todos bem-vindos à Associação Comercial e Empresarial de Minas, a mais antiga entidade empresarial do Estado, que esse ano está completando 120 anos. Nossa live está sendo gravada e transmitida simultaneamente no nosso canal do YouTube e, posteriormente, também será disponibilizado no nosso site e distribuída para a nossa rede de associados e as pessoas que não conseguiram ter acesso, não conseguiram participar no dia de hoje. Hoje nós estamos recebendo o deputado federal Rubens Bueno e, além da sua presença, o nosso vice-presidente Epifânio Camilo dos Santos tem esse nome ao Luiz Mário Lucheta, da CESPRO Nacional, que viabilizou esse contato entre a Seminas e o deputado. Eu convido agora, então, o presidente da Seminas para a sua saudação inicial, José Anchieta da Silva. Excelentíssimo senhor deputado Rubens Bueno, bem-vindo a Minas Gerais. Vossa Excelência viverá hoje um dia de mineiro. Eu cumprimento a todos os presentes, agradeço ao doutor Luiz Mário Lucheta, cumprimento os meus pares aqui de comparecimento nessa live, o professor Humberto Martins, os nossos vice-presidentes Marcos Brafman e Rui Araújo, mas caríssimo deputado cuja vida acadêmica, cuja vida parlamentar, nós, mineiros atentos, acompanhamos. Vossa Excelência, 12 vezes considerado o parlamentar, dentre os parlamentares, dentre os 100 parlamentares mais atuantes, tem, de fato, uma trajetória que nos autoriza a considerá-lo mineiro. A instituição que representamos e que aqui comparece também com seus vice-presidentes, a Associação Comercial e Empresarial de Minas, celebrando 121 anos, elegeu como uma de suas tarefas trabalhar, colaborar, mas, sobretudo, participar na reforma do Estado brasileiro. Na reforma do Estado brasileiro, entendemos nós, nela está compreendida por necessário, por indispensável e por urgente a reforma administrativa, a reforma tributária e a reforma política. E é o projeto de lei, mais precisamente o PL 6726, orientado por Vossa Excelência, relatado por Vossa Excelência, um bom começo. Caríssimo deputado, a palavra não nos pertence. Nós queremos ouvi-lo, com Vossa Excelência queremos debater e, ao cabo dessa webinar, queremos conceder a Vossa Excelência um diploma de mineiro. Bateremos a porta de Vossa Excelência para dar prosseguimento a esta ansiada reforma do Estado. Com a palavra, o deputado Rubens Bueno. Caro presidente da Associação Comercial de Minas, José Anchieta, um prazer muito grande, através do nosso Lucheta, ter esse contato com a Associação Comercial tão prestigiada e respeitada nesses mais de 100 anos em todo o Brasil. Primeiro, meu caro Anchieta, eu sou filho de mineiros. Ótimo. Meu pai nasceu em Muzambinho, né, e meus avós, todos de lá, e eu sou paranaense fruto do Acordo de Taubaté. No início do século passado, o Acordo de Taubaté proibiu a expansão da cafeicultura em São Paulo, Rio e Minas, né? E esta proibição da expansão de cafeicultura, dada a crise mundial do café, da economia, e queimava-se muito café no Brasil, meus pais vieram para o norte do Paraná. E a família da minha mãe, de São Paulo, veio para o norte do Paraná. Como se proibiu a expansão da cafeicultura em São Paulo e Minas, meus pais se encontraram em Sertanópolis, onde eu nasci, no norte do Paraná. Então, eu sou filho do Acordo de Taubaté, filho de mineiros. Prazer muito grande estar conversando com vocês. O presidente já elencou algumas das prioridades das Seminas. A questão da reforma tributária, da reforma política e da reforma do Estado.
quando se elenca isto, nós temos aí um trabalho para muitos anos. Só que estamos atrasados no tempo e no espaço. Quando se discutiu lá atrás a reforma política, eu já participei de algumas, quando o Caiado foi o relator, outra com Miro Teixeira, enfim, cada uma delas tinha no seu bojo a proposta do parlamentarismo no Brasil. Porque no parlamentarismo não há crise, se muda de governo, entra um novo governo e continua funcionando. Aí tem uma carreira de Estado que funciona, como em vários países do mundo, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Itália, como a Espanha, enfim, tem vários exemplos no mundo. E esse modelo evita tantas crises ao mesmo tempo. Se observarmos um pouco agora, vamos ver que estamos vendo de crise em crise praticamente todo dia. Agora, a crise da Petrobras. A semana anterior, a crise da liberação das armas. E assim vai. Então, nós estamos vivendo de crise em crise. E o presidencialismo faz com que cada crise trazida à luz do dia, ela provoca estrago por todos os lados. Basta ver a Bolsa de Valores, hoje o que está acontecendo, ações da Petrobras e assim por diante. De outro lado, quando nós falamos da reforma tributária, antes da reforma tributária, meu caro Anchieta, é preciso discutir o tamanho do Estado brasileiro. Qual é o tamanho do Estado brasileiro? E aí é uma grande reforma. O tamanho do Estado é aquilo que nós mais queremos para que nas políticas públicas, onde o Estado deve intervir enquanto sua função, nas políticas públicas, saber quanto custa e de onde vai sair esse dinheiro. Essa reforma do Estado é muito importante para que possamos fazer a reforma tributária. Se temos a reforma que queremos do tamanho do Estado brasileiro, quanto vai custar, aí na reforma tributária vai se dizer de onde vai sair para poder arcar e sustentar esse Estado brasileiro capenga, cheio de problemas de toda ordem e que falta recursos, falta dinheiro público para investimento. E aí nós ficamos mais como um grande cartório do Estado brasileiro do que algo que deveria funcionar e implementar políticas econômicas para o Brasil voltar a crescer e se desenvolver. Então, nós temos aí tarefas grandes. Agora, quando fala da reforma do Estado, e aí dentro dela a reforma administrativa, antes dela, nós temos que falar de justiça. Antes dela, temos que falar de justiça. A Constituição do Brasil fala que ninguém no serviço público pode receber mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é na Constituição. No entanto, ao longo do tempo, isso veio sendo, de uma forma ou de outra, bem de Brasil, um jeitinho daqui e dali, foi se instituindo penduricalhos em todas as instâncias. E esses penduricalhos faz hoje que tenhamos aí milhares e milhares na estrutura do serviço público de apaniguados, imoralmente recebendo mais do que manda a Constituição. Eu cito, por exemplo, e direto ao assunto, juízes e promotores. Qual é o papel do juiz? O papel do juiz é aplicar a lei. Ele é de carreira de Estado exatamente para isso. E qual é o papel do promotor? É de fiscalizar a correta aplicação da lei. No entanto, são os mais beneficiados desta imoralidade que são os supersalários no Brasil. Alguns com 70, com 80, com 100, com 200 mil reais. Outros tantos recebendo boladas de 500, de 1 milhão de reais de quando em quando. Então, isso tem que acabar. Não podemos falar em reforma administrativa ou do Estado, reforma importante, ou mesmo tributária, se nós não acabarmos com esta injustiça. Coloca as coisas no seu devido lugar. Ali tem a Constituição, a partir de agora ela será obedecida e a partir daí vamos fazer as reformas. Se fizermos a reforma, vamos atingir, em média, servidores que ganham até relativamente pouco. E deixamos os apaniguados e os super marajás, né, ganhando 70, 80, 90 mil reais, né, e nós pagando a conta. Então, eu estou dizendo isso de forma muito direta, porque não há mais como tolerar. Teve um projeto que foi aprovado no Senado em 2016. Né? Em 2015, a presidente Dilma mandou um projeto para acabar com os supersalários, mandou, e ficou para lá e para cá. Né? Aí nós temos que ver o que é que fazer de lá, quando foi constituída esta comissão na Câmara dos Deputados.
O deputado Benito Gama, que é um experiente parlamentar, agora não é mais deputado pela Bahia, experiente no serviço público, auditor fiscal, secretário de Estado, enfim, ele presidiu esta comissão. E eu me coube a relatoria. E nessa relatoria nós trabalhamos diuturnamente. E esse diuturnamente nós indicamos ali algo que chama a atenção. Um ano e meio trabalhando semanalmente. Primeiro preparando a proposta e, primeiro de tudo, saber dos poderes constituídos quanto é que custava a folha e quem é que ganhava quanto. Por incrível que pareça, o Poder Executivo mandou dentro do prazo da Lei de Acesso à Informação, dentro dos 30 dias. O Legislativo mandou dentro da Lei de Acesso à Informação, nos 30 dias. O Poder Judiciário e Ministério Público levaram pelo menos 6 meses para entregar esta relação. Então, vejam o que é a lei, o que é a obediência à lei e quem deveria praticar a lei e fiscalizar a lei. E, na época, é bom dizer, na época, a presidente era mineira, Carmen Lúcia, muito educada, muito respeito. Ela disse, olha, nós não temos essa informação, nós vamos ter que criar uma nova fórmula, uma plataforma, enfim, para poder buscar esses dados, essas informações. E aí demorou todo esse tempo, um pouco mais do que eu falei. Aí nós tivemos no Ministério Público a mesma situação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com a mesma, não temos essa informação, vamos ter que criar aqui um banco de dados, alguma coisa nova para poder acessar essas informações. Então, atrasou nesse período. Como nesse período atrasou, nós fizemos ali um roteiro de audiências públicas. E neste roteiro de audiências públicas, nós ouvimos todos os interessados, 100% dos interessados foram ouvidos nessas audiências públicas na comissão especial do extrateto criada pelo presidente Rodrigo Maia. A partir dali, nós fizemos esse trabalho. Chegou em junho de 2018, em junho, nós entregamos o relatório. E, ao entregar o relatório, lido o relatório, um deputado pediu vistas, né, e aí um pouco já antenado e com a pressão das corporações, e ele pediu vista e já entramos em julho, eleições, 2018, e aí não mais. É bom destacar que em 2018 nós tivemos uma mudança muito grande de parlamentares na Câmara, mais de 50%. E essa mudança muito grande fez com que muitos que estavam naquele momento na Câmara deixassem para lá, até porque não tinha mais vontade de fazer, quando deveria fazer e cumprir o seu papel até o último dia. E aí ficou para 2019. Passou 2019, continuamos cobrando dia e noite, né? Aí chegou 2020, nós apresentamos um requerimento combinado com os líderes de bancada, requerimento de urgência em plenário, para poder apreciar em plenário o relatório que já estava concluído, e isso não foi também. Chegou em junho de novo, tivemos o problema, eleições de novo em 2020, aí nós tivemos toda essa dificuldade nesse período. Depois disso, é importante destacar que nós tivemos a pandemia. Neste meio, tudo isso também se agravou porque não tivemos nenhuma comissão constituída naquele período, a não ser a comissão externa de combate ao Covid. Foi a única criada naquele momento em virtude da gravidade da situação. Concluído isso, nós estamos aí aguardando agora com a nova mesa. O importante é que desta nova mesa eleita, a primeira reunião de líderes na semana passada foi colocado na pauta por um dos líderes, né, inclusive pelo nosso líder Alex Manente, do Cidadania, a questão da votação desse relatório. Outros tantos parlamentares apoiaram, parlamentares líderes, né, no Colégio de Líderes da Câmara. Nesse Colégio de Líderes é que se decide a pauta que vai a plenário, pelo presidente, evidentemente, de forma colegiada. E isso, pelo menos, já tem um... Né? E outro fato que chama atenção é nas prioridades elencadas pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, indicada pela presidência da República, lá está, dentre as 35 prioridades, a questão dos supersalários. Então, eu acho que está no ponto. Eu acho que a Seminas pode, e muito, dar o apoio e ajudar a alavancar, junto com dezenas e dezenas de entidades que estão trabalhando a aprovação desse projeto. Muito obrigada, deputado. Nós vamos passar agora, então, para as perguntas dos nossos debatedores. Vamos começar com o professor da Fundação Dom Cabral, Humberto Falcão Martins. Humberto.
sua pergunta. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos, né? É um prazer imenso estar aqui com todos vocês nesse debate, né? E quero saudar e parabenizar o deputado Rubens Bueno pela iniciativa do projeto de lei. É uma temática, sem dúvida, absolutamente relevante e importante, só para a gente ter uma ideia, né? E isso justifica uma série de iniciativas em torno da melhoria da gestão pública de um modo geral. O Brasil possui algo em torno da 20ª arrecadação tributária do planeta e a 80ª posição em termos de bem-estar, né? Então, isso significa que a gente consegue gerar riqueza, mas a gente não consegue transformar essa riqueza em bem-estar, e muito disso se deve à qualidade e à capacidade das instituições. As instituições não conseguem utilizar os recursos adequadamente em prol das políticas e dos serviços públicos para os cidadãos e para os agentes econômicos, de um modo geral. E essa questão é fundamental. O que agrava essa situação é que existe hoje o que se denomina um bônus salarial do setor público. Os salários do setor público estão algo em torno de 80% a 100% maiores do que do setor privado. Em alguns países existe esse fenômeno, mas ele fica na casa de em torno de 20%. Países que eu me refiro, países modelo OCDE, as democracias avançadas do mundo. Então, é inadmissível que haja, na média, um bônus salarial dessa magnitude. É claro que há muitas distorções, há muitas carreiras e cargos e posições que estão subvalorizadas e outras estão sobrevalorizadas de uma maneira assintosa, né? Então, esse projeto do deputado Rubens Bueno é muito bem-vindo e é muito inteligente nesse sentido, é muito abrangente, tecnicamente muito bem elaborado, muito bem feito, né? De modo que merece todas as nossas congratulações. Minha pergunta rápida, não vou fazer palestra, é o seguinte: em que extensão o senhor julga que atrelar este projeto de lei à proposta de reforma administrativa poderia, de uma certa forma, servir como uma alavanca, posto que já há uma série de matérias de natureza de gestão pública tramitando no Congresso já há algum tempo, e a possibilidade da tramitação da reforma administrativa, de uma certa maneira, chamou a atenção para, talvez, um apensamento, não apenas na PEC, mas um tratamento em conjunto, em bloco, relacionado a várias outras matérias relacionadas à gestão pública. Se o senhor acha que isso poderia ajudar ou se isso poderia ser um entrave para a tramitação do seu projeto de lei. Então, professor Humberto, primeiro um prazer muito grande, né? Até porque a Dom Cabral patrocinou, um dos patrocinadores do nosso evento na Universidade de Harvard, dos executivos da primeira infância. Um prazer muito grande participar há muito tempo junto com o pessoal do Dom Cabral. Mas veja só, quando você trata da questão da reforma administrativa, e nós temos conversado muito, general Peternelli, com o Tiago Mitrô, que, enfim, tem uma frente parlamentar, e nós temos debatido muito isso, e eles fazem esse trabalho elencando, né, no bojo de uma proposta única. Claro que isso aí pode ser uma solução rápida e pode ser um entrave. Porque quando você coloca muita coisa numa mesma proposta, é muito difícil aprovar. Se não houver consenso para valer, se não houver vontade determinante para valer, fica sempre aquela pergunta: vai fazer a reforma administrativa e os supersalários? Uhum. Você se sente subjugado àqueles que podem mais. E podem mais de uma forma imoral mesmo, que é você estar acima da Constituição, recebendo aquilo que não poderia ter recebido. Aliás, eu fiz uma crítica, professor Humberto, publicamente, ao então ministro, hoje presidente do STF, ministro Fux. Quando lá atrás, em agosto de 2014, ele deu uma liminar, mandando pagar auxílio moradia para todos na magistratura brasileira, e claro que aí, como são carreiras jurídicas, os promotores também, as carreiras jurídicas, de maneira geral, também, todos. Isso custou quase 5 bilhões de reais quando foi revogada a liminar, né, em 2018, novembro de dezembro de 2018. Quase 5 bilhões de reais. Eu perguntei publicamente: senhor ministro, o senhor dá uma liminar
e depois revoga esta liminar, há um prejuízo de quase 5 bilhões, eu pergunto para o senhor, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai devolver esse dinheiro? Está aí nos anais, né? Com todo o respeito que merece, mas a crítica é contundente. Né? Quando alguém de uma lavra qualquer toma uma decisão, custa 5 bilhões, quase 5 bilhões, e depois anula aquela decisão que já custou. É muito triste ver isso num país como o nosso. Então, nós estamos discutindo aqui uma proposta de dar um freio aos supersalários. Esse projeto está pronto, redondo, discutido amplamente. Então, é claro que as corporações mais vão cobrar e exigir aquilo que não é possível. Tecnicamente, como o senhor bem falou, juridicamente, ele está dentro do melhor padrão possível. Tanto é verdade que atinge estados e municípios, que é onde tem o grave problema. Não tanto os municípios, mas principalmente os estados. O grave problema está aí porque ali aprova ou desaprova o que querem a qualquer momento, tomando decisões desta ordem. Então, eu acho que nós temos que enfrentar de forma separada. A reforma administrativa vai ser votada esta semana. Vamos começar pelos supersalários. Eu acho que isso dá uma motivação maior, até porque, sim, você consegue trazer para o ambiente aqueles que estão condenando os supersalários e também desejam a reforma administrativa. Muito obrigado, deputado. Bom, só para nós alinharmos, após as perguntas dos nossos debatedores, nós vamos abrir para as perguntas do chat. Então, as pessoas que quiserem fazer as perguntas já podem começar a enviar pelo chat. Vamos convidar agora o nosso vice-presidente, Rui Araújo. Microfone, doutor Rui, por gentileza. Bom dia a todos. Senhor deputado, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo pela sua luta a favor da aprovação desse projeto de lei 6726. Na minha opinião, um passo importante na eliminação daquilo que é talvez o maior problema do Brasil, que é a desigualdade social. Além do que o senhor bem comentou, é um projeto de uma justiça sem discussão. Agora, ultimamente houve uma mudança nas perspectivas de apuração das reformas estruturais com alinhamento do governo com os presidentes da Câmara e do Senado. Diante disso, eu pergunto ao senhor deputado se esse alinhamento e a perspectiva de melhor discussão das reformas estruturais ajuda ou prejudica a aprovação desse projeto que já está pronto. Porque, na minha opinião, o pessoal do contra, né, as resistências, vão conseguir um novo argumento para adiar mais uma vez esse projeto de lei, que agora que tem as reformas estruturais, vão fazer as reformas e depois discutir esse projeto de lei, ou vão enquadrar esse projeto de lei nas reformas. Isso tudo pode servir de protelação para jogar para frente essa aprovação. Então, eu gostaria de perguntar ao deputado o nível de dificuldades para aprovar esse projeto antes das reformas estruturais. Então, Rui, veja só, desta reunião que eu falei da semana passada, a primeira reunião do presidente com esta crise toda, do deputado do Rio de Janeiro, do Supremo Tribunal, com toda essa crise no meio, houve uma reunião com os líderes do colegiado e o presidente. E nesta reunião do colegiado, estava se discutindo a pauta de 2 projetos por semana. E vários líderes levantaram, nesta reunião, a ideia de votar o relatório dos supersalários. Então, já começou bem. E no dia 1º, no dia da eleição do presidente, do Senado e da Câmara, já houve uma entrevista pública, se lembrarem, do presidente Rodrigo Pacheco, do mineiro Rodrigo Pacheco, que, aliás, o seu pai é empresário aqui no Paraná, em Cianorte, aviação real da família Pacheco. Mas, enfim, aí nós tivemos a reunião do Rodrigo Pacheco, do senador, e do presidente Arthur Lira. E os dois, numa entrevista pública, elencaram essas reformas estruturantes que o senhor está falando. E, em seguida, ou no dia seguinte, talvez tenha sido no mesmo dia, foram ao presidente da República
E desta ida ao presidente da República saiu a publicação das 35 prioridades. E lá está dentro dela o extrateto, os supersalários. Então, eu acho que nós estamos num momento bom, né? Sempre é bom destacar que, em cada momento desse, é um avanço muito grande. As reformas estruturantes são fundamentais para o Brasil e nós vamos votar para valer. Reforma administrativa, a reforma do Estado, a reforma tributária, enfim, tantas outras. Como já fizemos muitas. Fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, fizemos a reforma do saneamento básico, né? Um novo modelo, um novo patamar para o saneamento básico brasileiro. Enfim, tem muita coisa acontecendo nesse meio. Só que o ano passado foi um ano muito difícil. Nós tivemos que só cuidar praticamente da pandemia, e aí todo mundo sabe das votações dia e noite para tentar atender, ora o desempregado, ora a microempresa, ora a empresa, ora o auxílio emergencial, né? Enfim, tudo isso aconteceu. E nós estamos ainda vivendo esta crise. Claro que nada impede que votemos agora, já que votamos tantas coisas que ainda estão funcionando, com alguma coisa que pode efetivamente fazer com que a gente possa olhar um novo momento. E, nesse novo momento, as reformas estruturais são importantíssimas, temos que votar, e, de preferência, neste ano, lembrando que o ano que vem é ano eleitoral, de novo, né? Então, esse é o ano ideal. Eu sempre falo, o ano ímpar é o ano bom para o Congresso Nacional. Tomar decisões, se ficar preocupado se vai ter eleição, se não vai ter, ou se tem um compromisso em tal lugar por causa da eleição. Então, acho que o ano ímpar é um ano que nós podemos aí discutir com mais intensidade, mais profundidade e tomar Muito obrigado, senhor deputado. as decisões que o país precisa, a começar do supersalário. Muito obrigado, senhor deputado. Eu fico muito satisfeito com o seu otimismo na aprovação desse projeto. Ele é importantíssimo para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora convidamos o nosso vice-presidente e coordenador dos Conselhos Empresariais da Seminas, Marcos Braffman. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Rubens Bueno. Obrigado pela disponibilidade em atender o nosso convite, que foi intermediado pelo meu caro amigo e colega da Acespro, Luiz Mário Luqueta. Sim, fomos presidentes das Acespros Minas e Paraná na mesma época. Cumprimento o nosso presidente José Anchieta por mais essa importante iniciativa, extensivos ao vice-presidente José Epifânio Camilo dos Santos, que foi idealizador e organizador desse debate. Cumprimento os meus colegas debatedores, Rui Araújo, Humberto Martins, representando aqui a nossa Fundação Dom Cabral. E, então, caro deputado, eu quero também parabenizar Vossa Excelência pela persistência em seguir com esse projeto de lei, que, mais do que regulamentar o teto salarial do serviço público, contribuirá efetivamente para sanar essa injusta e até mesmo vergonhosa desigualdade salarial que privilegia determinados setores do serviço público. Minha primeira pergunta, deputado, vem nessa linha da desigualdade dentro do próprio serviço público, onde a maioria do funcionalismo, e aí nós podemos incluir os professores, médicos, policiais, entre outros servidores, está longe, muito abaixo da remuneração e privilégios dessa verdadeira casta que se instalou no serviço público, custando bilhões a mais os nossos impostos. Vossa Excelência tem recebido apoio dessa maioria do funcionalismo ou tem sido uma maioria silenciosa e até conformada com essa situação? E ainda na linha de apoio ao projeto de lei, existe chance de aprovação realmente desse projeto de lei sem a pressão maciça da sociedade civil organizada? Como entidades, a exemplo das Seminas, podem agir concretamente para exercer pressão e interferir pela aprovação do projeto de lei? Essa seria a minha questão inicial. Obrigado, deputado. Então, Marcos, veja só, nós temos aí um apoio muito grande de dezenas de entidades, como eu já falei, dezenas, que atuam sistematicamente em busca de enfrentar esta grande injustiça que acontece no serviço público brasileiro.
De outro lado, nós temos trabalhado também em busca de mais apoio. E os servidores também. Viu? Nós temos recebido, mesmo aí, recentemente, tivemos aqui reunião, aqui mesmo em Curitiba, no meu escritório, com vários servidores de diferentes categorias, exatamente apoiando o relatório e que se vote definitivamente. Porque quando você tem, quando fala em super salários, né, no serviço público, coloca todo mundo. Fica todo mundo naquela tábua rasa de que são marajás da República. E não é verdade. Né? Não é verdade. Então, nós temos que ver. O professor Humberto disse há pouco uma coisa interessante, quer dizer, o serviço público brasileiro se paga muito mais do que na iniciativa privada. Isso aqui tem que ser feito um ajuste do ponto de vista daquilo que deve ser pago mais, sim, mas para aquelas carreiras de Estado e não penduricalhos de carreiras de Estado, que não tem nada a ver com o serviço público. Não é? Então, eu acho que isso aí tem que ser tratado com todo o rigor de alguém que quer um Estado moderno e eficiente. Como ele disse, o Brasil é o 20º em cobrar tributos no mundo e é o 80º em serviço de qualidade para a população. É uma distância, teria que ser pelo menos o 20º ou 21º, mas você vai para... Né? O Brasil cobra muito imposto e presta maus serviços à população, em termos de serviço público. Essa é a verdade. Então, nós temos que ver que eu também não sou daqueles, viu, Marco, de demonizar servidor público, não. Nós temos servidores da melhor qualidade. Quando eu vejo uma pandemia como esta, na linha de frente, enfermeiros, médicos, técnicos, né, nessa linha de frente, eu dou assim esse valor fundamental de um trabalho estafante, estressante, né, e salvando vidas. Olha só, salvando vidas. Isso é fundamental. Bom, mas falando aqui um pouquinho sobre o que você coloca, primeiro você lembra do Lucheta, que é nosso estimado amigo de muitos anos, ele que fez este contato inicial para esta reunião. Mas quando você coloca as entidades, as seminas, pode e deve ajudar muito outras associações comerciais do Brasil, né? Ou federações, enfim, onde tiver esse nível de contato. E aí é um pouco para os parlamentares de cada estado, né? Se as seminas cuidar de Minas Gerais e divulgar mais com outras entidades, cuidando dos seus estados, eles vão começar a parar para pensar que essa grande... Eu vou dar um exemplo aqui. Nós íamos batendo lá atrás na questão do 14º e 15º salários dos deputados e senadores. Lá atrás, e batendo, até que chegou 2010, eu fui reeleito deputado federal, e nós reunimos um grupo de 14 deputados. 14. Nos reunimos, sentamos e abrimos mão de receber o 14º e 15º salários. Isso é uma injustiça, então não vamos receber. Comunicamos à mesa, abrimos mão e não recebemos. Aí começamos a bater na tecla. Queremos o fim do 14º e 15º salário. Então foi 2011, aí chegou 2012 no final, foi a eleição, logo no início de 2013, foi a eleição do Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara. E na minha sala, eu era o líder da bancada do então PPS, hoje Cidadania, e estavam lá todos os líderes e o Henrique Eduardo Alves foi lá. E ele disse, olha, é um compromisso que tem que ter aqui, colocar para votar o fim do 14º e 15º salário, que era um projeto vindo do Senado. Aí eu fiz o requerimento, até ele fez uma homenagem a mim no dia da votação plenária, da nossa cobrança, né? Nós éramos em 14 deputados contra 499, que queriam continuar. E eu dizia sempre, gente, o servidor público não tem 14º e 15º. O trabalhador não tem 14º e 15º. Se vocês querem justiça, então vamos estabelecer para todos. Não, mas aí vai quebrar a empresa, vai quebrar o serviço público. Falei, então não há razão nenhuma de nós ficarmos com esse tipo de privilégio que não dá para aceitar, não é? Aí fomos à plenária e votamos, e menos um voto foi quase a unanimidade. Conseguimos acabar, depois de trocentos anos, o 14º e 15º salário no Congresso Nacional. Então, eu acho que tudo isso, estou historiando um pouquinho, que é para dizer, olha, quando há pressão, e na época houve muita pressão, para conseguir compromisso daqueles que querem efetivamente pautar e votar. No caso, o presidente Arthur Lira. Muito obrigado, deputado, e parabéns novamente pelo seu importante trabalho parlamentar. Muito obrigado.
Vamos agora ouvir novamente o doutor vice-presidente Rui Araújo. Essa questão dos penduricários, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Acima dos 39.200, vai se cortar muito penduricário, né? Muito exemplificando, né? Salário, o salário educação, salário saúde, não sei mais o quê, habitação, né? Moradia. Agora, abaixo dos 39.200, para um servidor que ganha lá 20 mil, 25 mil, se ele tem penduricário, os penduricários vão ser cortados também? Na verdade, Rui, os penduricários estão elencados em várias fontes e aí não há controle. O que é que meu projeto fala? Meu projeto fala que o teto é o 39.293, que é o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele fala que existe exceção. Claro que existe, porque a CLT fala em auxílio alimentação, né? Então, isso prevê. Só que com trava, são valores pequenos, diante de que aí cada um podia fazer o seu. Um estado pagava auxílio alimentação de 1.000, o outro pagava 3.000. Isso vai acabar, que são travas que valem para todos os estados e municípios e para a União. Então, acho que com isso nós conseguimos solucionar. Mas são alguns casos, né? Alguns casos. A grande parte, 90% dos casos, 99%, eles estão fora desta relação. Estando fora desta relação, eles não podem receber. E mais, aquele servidor que omitir ou fizer o pagamento, ou autorizar qualquer tipo de pagamento fora do que manda esta lei ser aprovada, nós teremos aí o caso de crime de responsabilidade. E isso aí ele poderá levar a ser condenado a 6 meses a 2 anos de prisão. Que é a primeira vez que tem um projeto que pune aquele que faz aquilo que vem sendo feito ao longo de todo o tempo. Porque esses privilégios realmente são autoconcedidos, né? Dentro da corporação. Né? Sim, tem câmaras de vereadores que o servidor da Câmara de Vereador, lá, ele recebe muito mais do que o que tem mandato, né? Que é o membro do poder. Assembleias, a própria Câmara Federal tem alguns poucos casos, mas tem. O Senado, alguns, mas tem. Né? O Executivo, poucos casos, mas tem. Agora, o Judiciário e o Ministério Público. E todos ficarão abaixo desse limite desse projeto que nós estamos apresentando. O problema aí é quebrar essa resistência desses que recebem esses privilégios adquiridos, né? Rui, exatamente. E não é privilégio adquirido, na verdade, são penduricários que vão se criando, né? Aí tem uma ajuda eventual qualquer. Essa ajuda eventual qualquer, ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tira mais. É isso que tem que acabar, essa cultura do jeitinho de tirar proveito do dinheiro público com a mão grande, fora da lei. É isso que nós temos que enfrentar. Aí você cai nessa situação dos 20% arrecadado e 80% colocação aí na qualidade de vida, né? Porque o dinheiro está indo para onde não deveria ir. Sim. Rui, eu li em algum lugar aí, há poucos dias, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países, o custo do servidor público, as carreiras de Estado e o serviço público, o custo é alguma coisa 0,13%. O Brasil do PIB. O Brasil é 10 vezes mais o custo do PIB do que esses grandes países. Então, olha, nós temos que enfrentar, não é possível, isso aí não tem mais para onde ir. Olha, o Estadão publicou, eu até tirei aqui uma cópia, o Estadão publicou agora recentemente as várias justiças no Brasil, né, desde da estadual até a federal, e os poderes. Né? Por exemplo, executivo, a média é de R$ 8.400. Serviço público do executivo brasileiro. O legislativo brasileiro é de R$ 9.900. O poder judiciário, a média é de mais de R$ 14 mil.
Então, né, aí você vai a fundo ver isso aqui, não tem razão de ser. Se você pegar aqui alguns casos, por exemplo, quanto é que ganha no Tribunal Superior do Trabalho um magistrado? R$75 mil. Quanto é que ganha Justiça Estadual? Magistrados. A média, R$52 mil. Significa dizer que tem menos, que você pode estar até no teto, e tem que ganhar muito mais do que isso. Então, esse tipo de injustiça é que nós temos que fazer cumprir a nossa parte enquanto legislador e enquanto sociedade que quer uma nação justa. É isso, deputado. A resistência vai ser grande, mas temos que ir em frente. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o nosso vice-presidente, Marcos Brafman. Deputado, minha segunda questão que eu faço a Vossa Excelência é a seguinte, que já mencionou que a Constituição Federal regulamenta o teto salarial do funcionalismo público em seu artigo 37. Porém, é fato que esse limite jamais foi respeitado, especialmente pelo Judiciário, e mais especialmente ainda, como o senhor já comentou, pelos tribunais superiores, que deveriam ser os primeiros a respeitá-lo como guardiões da Constituição que são. Minha questão, deputado, é quais mecanismos que estão presentes no projeto de lei que podem trazer segurança e até esperança em seu efetivo cumprimento, especialmente pelo Judiciário, onde estão os maiores penduricários, os maiores privilégios. Por outro lado, quais aspectos têm maior resistência hoje por parte do Congresso e onde poderá haver concessões para a aprovação do projeto de lei? Essas seriam as minhas questões agora para o deputado. Veja só, nós temos um trabalho sendo feito de uma forma em que tudo que tecnicamente, falou ali no início Humberto, né, o professor Humberto, falou no início tecnicamente, juridicamente, é tão bom o projeto que até os juízes e promotores que não sabem o que vão fazer se aprovar esse projeto. Daí a minha segurança e a segurança de todos, né, de que nós estamos enfrentando adequadamente aquilo que manda a Constituição e ela, quando determina que projeto de lei vai regular a questão de auxílios, indenizações, etc., etc. Então, nós estamos fazendo isso, regulamentando a Constituição, que jogou para lá, jogou para cá, e agora esse projeto ele cumpre, né, aquilo já deveria ter sido cumprido há muito tempo, que é regulamentar um artigo da Constituição. E isso é muito do nosso trabalho. Quando você fala disso, eu estou aqui me lembrando um dado também. Por que juízes têm férias de 60 dias? Fora as férias de 60 dias, ele tem mais quase 30 dias em 2 recessos por ano. Então, são 90 dias de férias por ano. O que acontece com esses 90 dias de folga? Ele vende as suas férias, os 60 dias, ele vende e aí vai formando aquele bolo de dinheiro, chega no final do ano, ele quer receber de forma ao longo do tempo, isso aí vem aquela quantidade enorme de dinheiro. Então, eu tenho, junto com este projeto nosso, estabelece o teto, o fim das férias de 60 dias para juízes e promotores. Nessas férias de 60 dias, é uma PEC. Por que é uma PEC? Porque os 60 dias de férias para os juízes e promotores está na LOMAN, né, que é uma lei complementar. Eu não podia colocar neste projeto do teto dos supersalários, porque o projeto de lei está abaixo na hierarquia das leis da lei complementar. Então, apresentamos uma PEC, cuja PEC acaba com as férias de 60 dias. Aquela velha pergunta, por que é que juiz e promotor têm férias de 60 dias e o trabalhador? E o servidor? Ninguém tem férias de 60 dias, mais o recesso parlamentar. Então, com isso também, nós vamos economizar aí alguma coisa de 1 bilhão e quase 200 milhões de reais só com as férias de 60 dias para essas carreiras. Então, acho que isso tudo é para dizer que nós temos uma segurança muito grande. O judiciário não terá como mexer, não terá como fazer mágica sobre isso, até porque haverá uma reação da própria sociedade, aí vem o AB. Não há reação hoje, porque a lei deixou esse espaço para esses penduricalhos
não só nascerem, como crescerem e se multiplicarem. E por isso que estão hoje nesta faixa muito grande acima do que manda o teto salarial no serviço público. Obrigado, deputado. Vamos agora para a pergunta do professor da Fundação Dom Cabral, Humberto Falcão Martins. Muito bem. Deputado, a minha pergunta é sobre o cenário de pós-aprovação do seu projeto de lei, né? A gente sabe que haverá um desafio de implementação, o senhor já falou várias questões relacionadas a essa. O que o senhor tem em mente? Como promover, como vigiar, como observar, como exigir o cumprimento da lei? Há alguma estratégia já definida para isso, nesse sentido? Veja, professor Humberto, pelo que eu estou vendo, e aí estou acompanhando no dia a dia, conversando muito, estas entidades que eu falei, são dezenas, pelo menos mais de 70 entidades, estão acompanhando para e passo e ajudando na pressão democrática, né, pela aprovação do projeto. Elas querem e vão continuar ajudando. Tem grupos que só atuam nesta área. Então, eu tenho muita esperança, não só expectativa, mas esperança de que nós teremos a sociedade mais organizada ainda para cobrar, porque quando você aprova, não tem mais volta. É o caso do 14º e 15º salários, né? Uhum. Aqui no Paraná tinha, quando eu era deputado estadual, já há um certo tempo, tinha aqui o FEPA, que era um fundo que era um escândalo, né? Prestava dinheiro para A, para B, cobrava, aquela esculhambação. E nós entramos com um projeto para acabar com o FEPA. Depois de muita briga, a sociedade assumiu, né, e acabamos com o FEPA. Portanto, não tivemos mais esse problema, como o 14º e 15º salário. Então, quando você vem e resolve, isso não volta mais. Não volta mais. São privilégios que devem ser até esquecidos ou lembrados como exemplo que não devem mais voltar a acontecer. Excelente, muito obrigado. Vamos começar agora as perguntas pelo chat, que foram feitas pelo bate-papo. Nós temos uma aqui do Davi Zaia. Sempre muito esclarecedor, deputado. Uma pergunta. Se o parecer for aprovado na Câmara, ele precisa voltar ao Senado ou vai direto para o presidente da República? Então, Davi Zaia, esse projeto ele vai ter que voltar para o Senado, porque nós fizemos algumas correções e ajustamos também ao projeto 2015 do Poder Executivo. Então, fizemos um ajuste nesses dois projetos com um novo substitutivo. E esse novo substitutivo, evidente, aprovado na Câmara, terá que ir para o Senado. Mas vem sendo cobrado, eu tenho acompanhado aqui nas nossas publicações aqui do Senado e Câmara, mesmo na imprensa, tem sido cobrado veementemente por senadores a aprovação pela Câmara para poder o Senado dar a última palavra e eliminar de vez essa questão. Eu acho que o Senado vai dar a última palavra, como deve ser, até porque o projeto é oriundo do Senado. Agora, uma pergunta do nosso vice-presidente, Epifânio Camilo dos Santos. A Seminas, desde muito tempo, vem promovendo parcerias em várias frentes, buscando reformas estruturantes. Rememora uma das etapas do movimento pelas reformas constitucionais e apoio ao programa de privatização ocorrido aqui em maio de 1995, em acordo com a Associação Comercial do Rio de Janeiro e a Associação Comercial de São Paulo e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, presididas por Humberto Mota, Évio Aliprade e Guilherme Afif Domingos. Considerando este lapso de quase 3 décadas, entendo que estão mais que amadurecidas para a votação final os diversos módulos para as necessárias e substantivas reforma do Estado. O senhor acredita que a aberta porteira com a reforma da Previdência, como dizemos aqui na linguagem do mineirês, as outras virão ainda durante essa legislatura? A proximidade das eleições de 2022 poderá atrapalhar ou ajudar? Então, primeiro, eu acho, a vice-presidente, eu acho que nós vamos ter esse ano um ano de muito trabalho para enfrentar e resolver estas questões. Eu me lembro desse grupo de 95, até porque eu fui eleito deputado em 90, deputado federal, e depois eu fui para a prefeitura em 93. Mas eu me lembro desse grupo, a FIF foi deputado conosco há muito tempo, enfim. Era um grupo que trabalhava muito por essas questões de poder modernizar o Estado brasileiro, com privatizações, mesmo que algumas pontuais. O caso da Petrobras foi no governo Fernando Henrique.
quebrou o monopólio da Petrobras. E esse quebra do monopólio fez uma empresa muito mais competitiva. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado dentro de um novo projeto. E a questão da eleição ano que vem atrapalha se deixarmos para o ano que vem. Atrapalha se deixar para o ano que vem. Mas, como eu disse no começo, ano ímpar, 2021 é o ano ideal para discutir e aprovar essas reformas. Agora, uma pergunta do Carlos César de Lima. Caro deputado, o senhor acha que conseguirá ir com esse projeto para frente sem que se mude toda a estrutura que nossa máquina pública não permite? Temos que fazer uma mudança constitucional feita não pelos políticos, porque eles nunca deixarão passar nada que mude de fato essa estrutura. De qualquer forma, parabéns ao senhor por esta luta em tentar passar este projeto. Eu agradeço, mas não culpe os políticos, não. Nenhum político chegou à Câmara ou ao Senado sem ter chegado lá pelo voto da população. Lá está representada a população brasileira, seja na Câmara ou no Senado, que representa os estados juridicamente do país. Então, não culpe os políticos, né? Eles são frutos da vontade popular, que é a soberania do voto. De outro lado, quando você imaginar que se nós temos que fazer, vamos fazer. Não fizemos a reforma da Previdência, não fizemos a reforma trabalhista, não fizemos a do saneamento básico aqui, que eu falei há pouco. Estamos fazendo tantas e tantas importantes ao longo do tempo. Agora, vamos fazer sim. Acontece que em 2019, nós assumimos lá em 2019, com uma série de compromissos, fizemos a reforma da Previdência. 2020, a pandemia. 2021 continua. Mas agora, como há uma nova mesa, um novo momento, novas prioridades, dentre elas as antigas, que são mais importantes, nós vamos votar e vamos aprovar. Bom, agora nós vamos convidar novamente o nosso presidente, José Anchieta, para a sua interferência também. Ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. E para o nosso encerramento, que já fizemos todas as perguntas do chat. Perfeito. Meu caríssimo deputado convidado, a palavra final não pertence aqui à presidência, a palavra final pertence a Vossa Excelência. Vou apenas fazer aqui uma provocação final, não sem antes, é claro, registrar o agradecimento mais próprio aqui da centenária Aceminas. Caríssimo deputado, na abertura, Vossa Excelência foi claríssimo. É preciso que o Estado caiba dentro do orçamento, e não o contrário. Então, é preciso, de fato, que a reforma seja muito, mas muito maior do que aquela que contém no projeto de lei de Vossa Excelência, que já é em si substancial, já é em si grande. Mas o que nós queremos dizer é que a Aceminas, neste mandato atual, e vindo de mandato anterior, de meu anterior, Aguinaldo Diniz, o nosso propósito é o diálogo, é estabelecer pontes. Preocupado com esta reorganização do Estado, agravado com a questão da pandemia, criamos na sexta-feira, e hoje sai o ato, nós criamos uma comissão, um grupo de trabalho. Acho que nós tivemos 3 níveis de Estado: o município, o Estado e o Brasil. Por município, tomaríamos... Estão sendo ouvidos? Presidente, vou interromper o senhor um minutinho, porque a sua conexão caiu, então eu acredito que a gente perdeu parte aí da sua fala. Nós te ouvimos agora. Tá, então prometo ser breve. O orçamento, o Estado tem que caber no orçamento, era o primeiro levantamento que fiz. O nosso projeto de gestão na Aceminas, com 121 anos de existência, é um projeto dialogal. É um diálogo com a sociedade, um diálogo com as autoridades, um diálogo com os poderes constituídos. Praticando a boa conspiração, na sexta-feira, e hoje assinaremos o ato, criamos uma comissão, um grupo de trabalho para tratar da reforma tributária, que está dentro da reforma do Estado,
que será presidida pela professora Isabel Dese, e trataremos a questão nas 3 instâncias de Estado: município, tomando como protótipo Belo Horizonte; Estado, tomando como protótipo o Estado de Minas Gerais; e, é claro, a União. Não há pretensão de fazer um projeto para levar a Brasília e ser aprovado, porque todas as instituições, quase 50, de modo legítimo querem contribuir. Mas é preciso, estabelecendo criação de pontes para esse diálogo, fazer uma arrumação para levar para uma concertação congressual em Brasília. Aí firo o ponto e já estou por terminar, senhor presidente. A sociedade civil organizada, exercendo o que eu chamo de poder moderador, quer mais uma porta para além das portas dos deputados que Minas Gerais levou para Brasília. Nós queremos começar pela porta do deputado Rubens Bueno, levando este projeto, não sem antes, evidentemente, aplaudir o projeto de lei bem conduzido por Vossa Excelência. Mas agora vai a pergunta. O nosso propósito é, já que se mexe em supersalários, já que supersalários estão no Poder Judiciário, já que supersalários estão marcadamente no Ministério Público, o que é que o deputado quer de nós neste diálogo para, nesta aproximação, fazer entender às autoridades constituídas do Poder Judiciário e do organismo da instituição da promotoria do Ministério Público para vencermos esta batalha, porque tentativas anteriores houve e que se prendiam numa particularidade da Constituição e da LOMAN, de que iniciativa dizente de gastos para esta instituição teriam que nascer do Poder Judiciário. Um vício de entendimento na proteção de privilégio. Privilégio nasce da lei, mas se deslegitima pela qualidade e pela origem do texto legal que o norteia. O que é que o senhor quer de nós para que nós possamos ajudá-lo a vencer essa batalha em nome do Brasil? Então, presidente Anchieta, eu acho que a Seminas pode ajudar a colocar um final nessa história, no sentido de acabar com esses privilégios. Quando vem pressão de todo lado para poder manter esses privilégios, nós sempre respondemos que, primeiro, o interesse público. Primeiro, sempre o interesse público. E, no caso aqui, é exatamente o desinteresse público em benefício de poucas pessoas no serviço público, que só olham para o seu umbigo e que zombam, muitas vezes, até como lá numa dessas audiências públicas, um ministro do Superior Tribunal de Justiça chegou a dizer que, no Brasil, um juiz que fez concurso início de carreira ganha apenas R$25 mil. Inacreditável. Isso é uma maneira de zombar, né, do contribuinte brasileiro, daqueles que querem mais saúde, mais educação, querem emprego, querem alguma coisa para poder sobreviver com o mínimo de decência. Então, nós temos que trabalhar de uma forma de dizer, isto não dá mais. E esse basta, o senhor presidente da Seminas, os vice-presidentes, o professor Humberto e tantos que participaram aí, podem e devem ajudar muito a partir de agora dizer, vamos acabar com supersalários no Brasil. E o caminho é a bancada de Minas e o presidente da Câmara pautar essa matéria. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caro deputado. Devo dizer a Vossa Excelência que, em comitiva, a Seminas há de visitá-lo para que passemos do discurso e dos propósitos para as efetivas ações. Fico aguardando, então. Um abração. Em nome da Associação Comercial e Empresarial de Minas, eu agradeço a todos os debatedores, a todos os presentes que participaram dessa nossa live. Agradecemos em especial ao deputado. Muito obrigado pela sua participação. Em breve estará disponível no nosso site, nas nossas redes sociais,
essa importante e relevante live. Muito obrigada a todos, um bom dia. Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.